Meus amigos, tá chegando a hora, hein? Tá chegando o momento, Flamengo e LDU, direto da altitude de Quito, meus amigos. Vamos aqui acompanhar as últimas notícias desse jogão de daqui a pouco entre Flamengo e LDU. O Mengão, né, que vai aí com uma estratégia diferente para esse confronto. Afinal de contas, é altitude, a gente sabe que não é fácil jogar na altitude. O Flamengo também, né, vai com uma escalação diferente ali, muito por conta da ausência do Dela Cruz, que era um jogador aí que estava figurando entre os titulares, o próprio Alexandro, tá? Vamos aqui, galera, acompanhar o que eles trazem de notícias desse Flamengo de logo mais aí para enfrentar a LDU pela Libertadores da América. Vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV, o link deles está na descrição do vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o Flamengo. Decisão, cara. Perigosíssimo o jogo pro Flamengo. Decisão. Depois da derrota, obviamente, em casa, né? Decisão. Bota o grupo do Flamengo, por gentileza, que é o grupo C da Libertadores, porque a LDU já está se destacando na chave, já chega a 4 pontos. O Central Córdoba, a LDU venceu o Central Córdoba, né? O Central Córdoba venceu o Flamengo, são os 3 times que estão brigando. E o Flamengo hoje vai encarar a LDU em Quito. E o Táchira não vai incomodar muita gente, como me parece claro nesse momento. Ô, Rizek, diga. Essa rodada pode ser uma tragédia para o Flamengo, porque o Flamengo pode ficar a 4 pontos dos dois primeiros. Exatamente. Sem depender apenas dele. O Táchira joga na casa do Córdoba. Exatamente. Então, o que essa derrota em casa para o Córdoba traz para o Flamengo de pesadelo, né? E a gente estava lendo aí, o Flamengo tem 31% de aproveitamento jogando na altitude lá na LDU contra a Liga de Quito. É um jogo em que o Flamengo vai ter que... O empate é um belíssimo resultado hoje para o Flamengo. Pelo menos segura, né? Sim, esse é o Flamengo na altitude. Porque você fica com o resultado ganhando da LDU em casa, né? Depois, nos jogos de volta. Você tem a possibilidade de, ganhando da LDU, você ultrapassar o teu adversário direto. É um jogo duríssimo. O Felipe vai ter que quebrar a tua cabeça. A gente já viu que jogadores importantes não foram. Dela Cruz não foi, o Alan não foi. Alan não foi. E ainda poderia tá até sem o ser Alexandro, né? Os dois não foram por questões com altitude e o Alexandre. Eu tô com o Roger, pela dificuldade que é jogar em Quito e pelas características... É claro que o ideal é ganhar o jogo, mas é muito difícil ganhar em Quito. E coloca de novo o grupo que eu falei errado. Eu falei que a LDU derrotou o Central Córdoba. Não. Na primeira rodada eles empataram 0-0 na Argentina. E o Flamengo, fora de casa, derrotou o Tati. Olha a importância daquela vitória, hein? Que quase escapou no finzinho do jogo. Olha a importância. Se não tivesse vencido aquele jogo, já seria um drama para o Flamengo com 2 rodadas. Aí na rodada 2, o Flamengo perde em casa, do Central Córdoba, e a LDU em casa derrota o Táchira 2-0. E hoje o Flamengo visita a LDU. Eu lembro que quando saiu o sorteio, os dirigentes do Flamengo estavam no Paraguai, onde acontece o sorteio na sede da Conmebol, e foi meio que celebrado o grupo. Não, tem dificuldade de jogar em Quito, mas não é dos mais fortes. E a gente está vendo que é um grupo complicado, porque eu, pelo menos, não esperava o Central Córdoba fazendo o que ele fez no Maracanã. A gente imaginava a LDU e Flamengo, jogo, né? Não foi uma vitória, obviamente, o Flamengo jogou melhor, teve primeiro tempo, então, algumas possibilidades, mas o Córdoba jogou o jogo. Jogou. Sim. O Córdoba não foi aquele cara que se defendeu só, uma bola parada arrumou, um pênalti. Não, jogou o jogo. Sim. E aí, insisto, esse resultado é fundamental, cara. Ter vencido o Táchira. Poderia estar o Flamengo hoje numa situação muito dramática. É o calorzinho do Táchira. Olha essa bola na trave no finalzinho. Essa trave, cara, essa trave pode fazer a diferença na classificação do Flamengo. Agora, por outro lado, também se ganha o jogo em Quito hoje, meio que neutraliza esse tropeço do Maracanã, né? Porque quando você olha o grupo, você naturaliza um tropeço em Quito. Quito se perder, ok. Você consegue vencer em Quito, você ganha uma margem de erro para os outros jogos, né? Você minimiza bastante o que foi esse jogo, que foi um resultado catastrófico, embora a atuação não tenha sido tão ruim assim. O Flamengo mete a bola na trave na última bola do jogo. Se a gente está falando da bola na trave do Táchira, do Bruno Henrique podia ter entrado. Seguraria o Central Córdoba ali com... O Flamengo joga o próximo fora de casa também, né? Acho que o próximo jogo do... depois da LDU, o próximo jogo é fora de casa. E depois fecha os dois também. em casa. A sequência é essa, então, de cabeça de chave. Assim, pode realmente complicar demais. Demais.
E a LDU, como aliás é praxe nos adversários de times brasileiros nas competições sul-americanas, está priorizando a Libertadores. Então eles pouparam no fim de semana 8 titulares no Campeonato Equatoriano. Pouparam 8 titulares, visando ao jogo de hoje. O Flamengo não. O Flamengo foi com força máxima contra o Vasco. Normal, né? É a nossa realidade. E a deles vamos encarar brasileiro, o que importa para eles é esse confronto. Então se preparam muito para esse jogo. E, além de jogar em Quito, vêm um pouco mais descansados, né? Agora, repara os lances da LDU. Muito pelo lado direito, quase o tempo todo. O jogo que eu acompanhei deles, que foi o 2-0 no Táchira, eles usam muito o lado direito. Tem um lateral que avança, que é o De La Cruz, tem o Brian Ramírez, que é um ponta canhoto. Ele é um lateral, ala esquerda, mas que está sendo escalado como um ponta pelo outro lado. Cruza com a perna esquerda normalmente. O time produz muito mais pelo lado direito. É o lado que o Flamengo tem um problema hoje para marcar, né? Você não tem o Alexandre no jogo, o Ayrton Lucas é opção natural, mas existe a ideia até, talvez, de botar o Varela improvisado por uma questão de marcação. Eu acho que vai ser pela marcação. Mas o jogo da LDU flui muito pelo lado direito, com o centroavante que é bom de área, com o Alex Arce, um paraguaio alto, que vai se virar ali dentro, chatíssimo para marcar. Então é um time que vai usar esse corredor muito mais do que usa o outro. Pelo menos foi a sensação que eu tive no jogo do Táchira, e estou vendo o lance do jogo contra o Alcas também que a gente mostrou. Foi para o Campeonato Equatoriano também, corredor direito o tempo todo. É uma coisa, um ponto de atenção para o Flamengo. Então pega o seu gancho e mostra a prévia da escalação do Flamengo e faço uma pergunta. Será que vai ser isso mesmo? Porque o Ayrton Lucas na esquerda não é exatamente um grande marcador, então acho bem possível que o Varela de novo jogue por ali, mesmo sendo lateral direito, já jogou por ali e é mais marcador que o Ayrton Lucas. É só uma pergunta, não tenho nenhuma informação. Sem o Alan e sem o De La Cruz, a prévia aponta para o Gerson fazendo uma função que ele não faz há algum tempo e você perde pegada no meio campo, porque uma coisa é ter o Gerson ali completando o meio campo, a outra é ter o Plata, ou o Cebolinha, ou o Michael, né? O Gerson recuado para segundo volante. Hoje em dia, até por isso eles estão deixando o De La Cruz, Alan, tudo de fora. Eles têm um estudo de quem funciona mais. Exato. Na altitude. Eu lembro do Ayrton Lucas ano passado na Bolívia. Foi contra o The Strongest. Ele faz o gol, é um dos melhores em campo. Isso aí. Eu tendo a achar que não vai ser esse time, cara. Eu acho que é um time muito solto para jogar em Quito, mas vamos ver. Se você não tem o Arrasca ali por dentro, mas tem o De La Cruz, com De La Cruz, Gerson e Pulgar é uma configuração de meio. Se você tem Arrascaeta, Gerson, Pulgar, o Gerson já vai ter que ter uma atenção defensiva ainda maior. Uma capacidade de recuperação de bola, de ganhar disputa por ali maior. A LDU usa um meio-campista bem experiente, ele que é o Grueso, que foi jogador da seleção do Equador, teve na última Copa. O outro, acho que é o Vidiamil, que é da seleção da Bolívia, aí é um pouco mais leve. Mas é um time que busca mais velocidade e força no corredor. Cara, o Alan não ia para altitude também no Atlético. Também não ia. Eu acho que é uma questão física. Tá bom, mas você tira dois da mesma posição, pois né? Que não indo o De La Cruz, você poderia usar o Alan. Cara, não é o Alan que tem um jogo muito ruim pelo Galo em Quito? Uma bola que ele entrega... Não me lembro disso diretamente. Eu me lembro dele ficando fora de viagem para altitude. As opções para ali podem... Quem, Jéssica? O Everton Araújo? Everton Araújo por ali. Tem mais algum outro jogador que pode fazer a função de volante? Não, o Léo Ortiz, você botando o Danilo de zagueiro, mas já não é usado há algum tempo. O Felipe mesmo não usa, né? O Léo. Mas é uma opção. No aperto pode ser, né? Uma opção. Eu acho que tem outras possibilidades aí nesse time do Flamengo. Mas passa muito eu duvido, eu sou descrente dessa escalação. Acho uma escalação muito aberta para jogar em Quito. No Maracanã, beleza. Em Quito, eu acho... A não ser que os estudos apontem que esses caras da prévia vão voar na altitude. Os jogadores de lado do Flamengo, né, os atacantes de lado do Flamengo, eles recompõem muito bem. Sim. Eles têm um pulmão e o Felipe usa até Plata, 15 do segundo tempo e ele bota outros dois. Então, o Plata é equatoriano. Então, se ele começar com uma Plata memória de jogar e Michael e depois botar Cebolinha e Luiz Araújo, ele consegue... Se ele der 45 minutos para cada um, ele consegue manter uma recomposição forte. Então, eu acho que pode até ser ele usar dois E aí, no intervalo, você faz a troca, você vai ter sempre tanto cheio ali. O Gerson faz essa função também, O Gerson faz também. O Plata é nome certo. Pelo histórico dele, de ter jogado tanto em Quito, o Plata é nome certo.
Mas acho que tem muita dúvida ali. Muita dúvida. Do meio pra frente. Muita e passa dúvida. muito também pelo Flamengo aproveitar o ataque, né? O quanto ele pode sofrer com isso. Até mais que a defesa. Não, de repente, até 3 zagueiros não seria surpresa pra mim, cara. Tá na dúvida ali se Danilo joga. Já que você não tem um volante titular hoje, poderia até ser uma alternativa. Mas vamos ver, né? Estamos debatendo uma coisa que a gente só vai saber poucos minutos antes de a bola rolar. É legal, agora eu tô voltando o tempo e lembrando da discussão quando o Arthur Jorge estreia na altitude também, entra com 4 atacantes, né? Estreia contra a LDU, perde de 1-0, toma um gol de lateral, perde o jogo. São lições que outros às vezes vivem e que você talvez leve. O Felipe, a altitude não é novidade pra ele. Pro Arthur Jorge era naquele caso. E depois ele foi Mineirão, tomou outra pancada do Cruzeiro. 3-2, mas é um jogo mais igual, né? Queriam acabar com ele, depois deu certo. Mas assim, estava falando aqui sobre o que tem de valência positiva o time da LDU, também tem problema defensivo. Não achei um time tão seguro defensivamente. O Tátira tem no primeiro tempo algumas bolas. E na estreia, aí eu não vi o jogo inteiro, vi alguns lances do jogo, eles sofreram muito contra o Central Córdoba, cara. De Central Córdoba ter estado muito presente na área. Foi melhor o Córdoba. Então, assim, também não é um time magnífico. Não é a LDU do Zubeldia campeã sul-americana, que era super competitiva. Em casa se torna. Esse que é o problema. Casa fortalece. Tem esse craque aí, né? Tem um craque. E a altitude de Quito, muito jogador que já foi lá, o Roger pode falar melhor do que eu. Não é como La Paz do ponto de vista do cardiovascular. É muito alto. É problemático. Você já foi a Quito? Demais. A Quito não. Então, eu sou suscetível a sofrer na altitude. Eu passo mal pra caramba. Mas em La Paz você passaria... Claro, não. La Paz eu... Ainda pior. Essa é a grande trabalho que questão. não tem o que fazer, mas assim... Às vezes a resposta dos caras varia é um pouco de melhor nesse jogo. organismo. O De La Cruz é atleta profissional, o Alan é atleta profissional e o organismo deles na altitude reage muito mal. A ver. A gente vai da quadra para o campo com o Flamengo, que hoje tem compromisso importante pela Libertadores, né? Já que deixou 3 pontos em casa para o Central Córdoba, virou isso aí, ó, mais do que nunca prioridade. Voltar do Equador com 1 ponto na bagagem sempre foi considerado bom, sempre não, né? Mas com o crescimento do futebol equatoriano, né? Principalmente os times que jogam em Quito, porque lá tem a questão da altitude, né? Não tão dramática quanto na Bolívia, mas afeta o jogo. Já tem um tempinho que a gente trata 1 ponto conquistado, especialmente em Quito, como bom resultado. Mas a situação do Flamengo na tabela já não permite isso. E tem, claro, como sempre, os desfalques. O Alexandre está machucado e o Alan e De La Cruz não sobem por questões fisiológicas, né? É uma análise, é uma avaliação que o departamento médico do Flamengo faz de jogadores que sofrem mais ao jogar na altitude. Então, esses dois já são poupados de cara, nem sobem. A questão é se o Pulgar vai jogar com o Gerson, como a gente está desenhando, ou se entra o garoto Everton Araújo. Eu acho que essa formação, para efeito de bola, né, bola no pé, trabalhar bem a bola, é a melhor que o Flamengo tem a oferecer. E assim, não pode perder. Se ele perder lá, ele se complica. Agora, empatar ainda deixa o Flamengo, né, no bolo. É que dessa vez, eu comecei dizendo sobre essa história de um empate lá, normalmente ser um bom resultado, dessa vez para o Flamengo não chega a ser bom, né? É o que você está dizendo. Desastre é perder. Está fora de cogitação, é desastre. Ele vai se atrapalhar, vai jogar com a corda no pescoço depois, se ele perder, né? Agora, se... É óbvio que vencendo, ele meio que corrige a rota depois do que aconteceu em casa com o Central Córdoba. E deve chegar a 7 pontos nessa rodada, é o esperado diante do Deportivo Tátira, né? E aí o Flamengo pode ficar, por exemplo, poderia ficar, né? Vamos desenhar aqui o pior cenário possível, com 3 pontos contra 2 adversários com 7. O que o torcedor do Flamengo pode até me chamar de maluco, né? Se a gente levar em conta o penúltimo jogo no Brasileirão vencendo por 6-0. Os números não apontam para isso, mas o que eu acho que tem pegado para o torcedor do Flamengo é a falta de eficiência de um time muito pouco letal. Apareceu contra o Vasco, né? É que contra o Vasco, o Léo Jardim jogou tão bem que talvez isso tenha ficado meio que em segundo plano, né? Lógico, o protagonismo vai para um goleiro que faz grandes defesas. Mas não deixa de ser, de novo, o aparecimento de uma dificuldade de transformar domínio em gol, né? Isso. E o domínio contra o Vasco não foi do jogo todo, tá? Foi de momentos do jogo em que o Flamengo teve mais presente no ataque. Mas ali, a coisa não aconteceu, mais uma vez. A tarefa de hoje não é impossível. Eu lembro, 2 anos atrás, a gente conversando, Nublense do Chile ganhou lá. Às vezes, eu acho que a trauma é tão grande de altitude que se coloca... Obviamente tem uma dificuldade, mas fica exagerado.
fascinado com a maneira que o Felipe Luiz está preparando para o jogo, né? Porque tem duas maneiras. O convencional tu vai mais próximo para a altitude, mais próximo ao jogo possível, né? Eu aprendi isso mais que 25 anos atrás com o Macarian. Ele era técnico de Paraguai na época. Ele falou, não, se tem 3 dias, eu prefiro 3 dias. De um ponto de vista fisiológico, pode ser pior, porque o efeito é mais. Mas de um ponto de vista psicológico, é muito melhor, porque o jogador treinando, ele pega uma noção do que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Aí ele consegue muito melhor modificar o jogo para as circunstâncias. Eu não vejo isso também com a versão mais forte de liga nos últimos anos, né? Quando realmente está dificuldade, porque o jogo deles faz o campo o maior possível para fazer você correr o máximo possível, né? Então, muitas viradas. Quando esses times são mais fortes, nos últimos anos a gente viu isso muito com times de Equador, eles têm pontas muito com potência física e muita velocidade. Aí isso cria problema na altitude. O time atual eu acho que não tem tanto assim. E o Flamengo joga com o controle da bola, né? Sim. É um time que é líder, inclusive, em posse de bola no futebol brasileiro. E também com o Rossi. Também, mais um bom passador, né? E também um cara que sabe fica 50 minutos com a bola. Isso. Então, assim, se o jogo do Flamengo encaixar, tirar essas bolas esticadas, inversões, a bola longa da LDU para fazer o Flamengo correr, o Flamengo tem mais bola, tem mais técnica, tem tudo para até vencer lá. E tem pelo menos um jogador que não deve sentir altitude, né? O Flamengo tem um equatoriano. Embora não se sabe disso. Até no Equador isso é um debate. Eu confesso que não sei se o Plata é de Quito, mas ele, por exemplo, voltou a jogar pela seleção do Equador. Sim. Muito em função de boas atuações pelo Flamengo, né? Mas esse jogo aqui contra a Bolívia foi no Esse é Guayaquil, né? Foi Guayaquil, né? Esse é para fazer a Bolívia descer, né? Isso, exatamente. Cada um tem a sua. Agora que os jogadores jogam fora, tem um debate no Equador se realmente Quito para a seleção ainda é a vantagem que era antigamente. O Plata fez base na LDU e no Independente Del Valle. Sim. Passou por esses dois clubes em divisões de base. E no profissional era jogador do Del Valle. Então, quer dizer, conhece a altitude de Quito, né? Embora seja nascido em Guayaquil. Estou recebendo toda a cola aqui para a gente situar aí o que o Plata pode contribuir. Já podemos chamar o Rodrigo Capello? Então, está na hora dos negócios do esporte. Capello, estamos aqui cuidando de Libertadores, de Sul-Americana, mas daqui a pouquinho, a Copa do Brasil volta ao radar, né? E com ela, um tema que você abordou na sua coluna, a venda do mando de campo. Tem como fazer conta, saber o impacto financeiro dessas vendas, Capello? Tem como fazer, às vezes. Às vezes, Barreto. Bom dia primeiro, né? Bom dia, Barreto, Tim, Villani. O Botafogo da Paraíba acabou de selar acordo para vender o seu mando de jogo contra o Flamengo. Esse jogo, que deveria ser na Paraíba, vai ser em São Luís, no Maranhão. E, de acordo com o CEO da SAF do Botafogo da Paraíba, Alexandre Galo, é um valor que vai superar 6 milhões de reais, ou seja, a maior venda de mando de jogo do futebol brasileiro, e isso gerou ali reclamações da torcida. Os torcedores estão insatisfeitos, obviamente, porque vai tirar o jogo contra o Flamengo justamente de perto dos seus torcedores e levar para longe, né? Mas tem aquela lógica financeira, e aí o Galo explicou isso em entrevista à imprensa, o GE inclusive publicou notícia, de que 6 milhões é muito dinheiro. É um dinheiro que vai ser usado ali para fazer investimento em infraestrutura, vai acelerar os planos da SAF do Botafogo da Paraíba. Então, estamos nessa situação, Barreto. Aí eu vim aqui problematizar um pouco, mas me digam antes se vocês querem fazer algum comentário em relação a essa venda. Não, antes de entrar no aspecto econômico, tem um aspecto filosófico interessante do mando de campo, né? Porque o mando, teoricamente, é direito do clube. Eu jogo onde eu quiser, quero jogar com você na Lua, quero jogar com você, enfim.
teoricamente, você poderia jogar onde quer, mas tem aspectos ligados ao campeonato. Eles aparecem mais no campeonato de pontos corridos. Você vendeu o mando de campo para um, mas não vendeu para o outro. Né? Aí fere a integridade. A isonomia, né? Isso. É que nesse caso da Copa do Brasil, isso fica diferente, mas né? Porque... tem um agravante, e se eu tiver equivocado, o Capello vai me corrigir, que além da venda de mando, você é um time da Paraíba e vai jogar no Maranhão. Isso já cabe uma discussão. É que os ingressos já estavam sendo vendidos entre 150 e 400 reais. Então aí tem uma outra pergunta embutida, Capello. Quem comprou esse ingresso faz o quê? Vai ao Procon? Pois é. E tem uma série de problemas que vêm da venda de mando de jogo. E olha, a gente vai falar aqui de Botafogo e Flamengo, mas esse é um assunto que vale para todos os outros clubes, tá? O Santos recentemente vendeu também mando de jogo. E geralmente quando a gente fala disso, a crítica ela se volta para a questão esportiva. Porque quando você inverte o mando de jogo, você fere os campeonatos, né? No ponto corrido, alguém foi prejudicado. Num jogo de mata-mata, o Botafogo da Paraíba vai ser prejudicado contra o Flamengo, porque ele vai jogar no Maranhão contra uma torcida que vai ser amplamente flamenguista, justamente porque o negócio se baseia nisso, em vender ingressos para torcedores do Flamengo. Mas eu vou até um pouco além disso, né? Para a gente entender o modelo de negócio, como é que funciona isso? Tem um terceiro, tem um empresário, um investidor, que a gente não sabe quem é. Essa figura raramente aparece, a gente nunca sabe quem é que está comprando. A notícia sempre é, o clube vendeu, mas quem é que está comprando? A gente não sabe. E geralmente é um terceiro, alguém com dinheiro, que vai ao clube e que garante um pagamento. Olha, a gente vai te garantir aí 6 milhões de reais. É um número até estranho, mas digamos que seja verdadeiro. 6 milhões de reais para jogar em outro lugar. Então o clube aceita aquela cota fixa e esse empresário, esse terceiro, ele vai vender os ingressos daquela partida e ele tem que conseguir mais do que ele está garantido ao clube para que, com o lucro, ele compense o investimento que ele está fazendo e tenha retorno financeiro. Qual o problema disso? Além da questão esportiva, se ele está garantindo um valor e ele vai tentar espremer o máximo possível de dinheiro daquela partida, em português, claro, ele vai tentar tirar o máximo dinheiro possível dos torcedores que estão naquele estádio, né? E, partindo do princípio da escassez, de que não tem jogo do Flamengo no Maranhão, os torcedores de lá vão querer pagar, porque nunca tem a oportunidade de ver o Flamengo de perto jogar uma partida contra o Botafogo da Paraíba. Então, tem um outro problema, que a gente reclama muito de elitização de estádio, né? Ingressos caros. E esse modelo, ele privilegia justamente que se cobre muito de torcedores de todos os lugares do Brasil para tentar tirar deles dinheiro, para poder colocar na mão de alguém. Se fosse pelo menos do clube, e aí vem um terceiro problema na minha opinião, se fosse pelo menos o Botafogo da Paraíba que estivesse ganhando esse dinheiro, porque tomou decisão de excursionar, de passear pelo país e ganhar mais dinheiro com a oportunidade de enfrentar o Flamengo, seria uma outra discussão. Mas não, esse dinheiro vai para um terceiro, alguém que a gente nem sabe quem é. Então, eu vejo a venda do mando de jogo como um problema de várias camadas. Tem uma camada esportiva, tem uma camada de exploração do torcedor, tem uma camada de que os clubes eles se vendem muito barato. Barreto. Acho que tem uma camada até cultural, né? Você priva o seu torcedor local de ver o jogo, né? Se você fala num clube de alcance nacional como o Flamengo decide não jogar no Rio para jogar no Maranhão, que é o exemplo citado aqui. Lá ele vai ter muitos torcedores, mas agora é o Botafogo da Paraíba. O torcedor do Botafogo da Paraíba, claro que ele quer ver um jogo grande, um jogo contra o Flamengo, né? Um time de ponta no cenário nacional. Não pode, porque o jogo saiu da cidade dele. Tem esse aspecto também. Meus amigos, então tem essa situação aí. O Flamengo, que não tem nada a ver com isso, vai lá, vai jogar, e eu tenho certeza que o torcedor maranhense vai abraçar, né, e muito bem abraçado aí o time do Flamengo, como também o torcedor lá de João Pessoa também abraçaria, né, e muito bem o nosso Mengão. Por onde o Mengão passa, Brasil afora, com certeza é muito bem recebido, tá? Galera, vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV, vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Não dá mole, hein? Se inscreve aí, porque daqui a pouco eu tô voltando trazendo mais novidades do Mengão pra vocês, hein? Se Deus quiser, vai dar tudo certo pro nosso Flamengo. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!